A vida é uma atribuição temporária. E já já a gente vai mergulhar sobre ele. Mas antes, eu vou fazer uma pequena revisão sobre o que a gente viu. A gente viu no dia 1 o tema Tudo Começa com Deus. E nós falamos sobre quem nós somos, o que pode acontecer na nossa vida, que transformação a gente pode gerar na nossa vida num ciclo de 40 dias, a importância do nosso compromisso, de quando você começa a jornada, você ir até o fim, e também o fato de lermos juntos, a importância de lermos esse livro juntos, para que, caso alguém desmotive, o outro vá e levanta. Então tem gente que está lendo aí com o esposo, com a esposa, com o amigo, com a amiga, com o filho, com a filha. E se você está só você e o seu celular, com certeza você, depois de 5 dias de leitura do livro, você já tem certeza absoluta que você não está sozinho. E nós estamos aqui juntos para alcançarmos o resultado que nós tanto almejamos, que é encontrarmos o quê? O nosso propósito. No final da leitura desse livro, a gente vai ter nítido o nosso propósito de vida. No dia 2, falamos sobre você não é um acidente. E o que é que a gente tratou? Sobre a forma que Deus nos criou, de que Deus pensou em cada detalhe, Deus pensou quem seria seu pai, quem seria sua mãe, Deus pensou na cidade que você nasceria, Deus pensou na hora que você nasceria, como você nasceria, Deus pensou na sua aparência física, Deus pensou em todos os detalhes. E a gente falou muito sobre isso para entender que, como nós não somos um acidente, a gente começa a se amar. Porque a gente entende que o nosso Criador nos fez exatamente desse jeito que nós somos. Ele nos colocou exatamente nesse lugar que nós convivemos. Deus permitiu exatamente esses pais para nós. Mesmo que as circunstâncias não tenham sido das melhores. O que importa é que isso estava no projeto de Deus. E de alguma forma, as lutas que você passou, as dificuldades que você enfrentou, as tribulações que você precisou vencer, eram necessárias para forjar o seu caráter, para você de repente ser quem você se tornou hoje. No dia 3, o tema do dia foi o que dirige a sua vida, e vimos 10 pontos, 5 circunstâncias que regem a vida das pessoas que não têm uma vida regida por propósito. E como é a vida dessas pessoas? Essas pessoas regem suas vidas com culpa, rancor, raiva, medo, materialismo e o tempo todo necessitando da aprovação de outros. Mas as 5 vantagens das pessoas que decidem viver uma vida de propósito, que é quando você conhece o propósito de sua vida, você encontra sentido para viver. E quando você encontra sentido, você simplifica a sua vida, você direciona a sua vida, você estimula a sua vida e você se prepara para a eternidade. Foi isso que a gente viu. E no dia 4? No dia 4 foi criado para ser eterno. E o que é que a gente trabalhou? Há mais na vida do que apenas o aqui e o agora. E a gente falou que a vida é o quê? Um ensaio geral, é um treinamento geral para que possamos alcançar a eternidade. E o nosso relacionamento com Deus aqui e agora, nessa terra, vai definir onde e como será o nosso relacionamento com Deus na eternidade. No capítulo 5, que foi ontem, a gente estudou o tema A vida é uma atribuição temporária. E o que é que a gente viu? Aliás, não, no dia 5 o tema foi Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. E a gente entendeu que cada pessoa define a vida da sua maneira. Nós falamos ontem sobre se você puder escolher uma imagem para definir a sua vida, o que é que você vê? E algumas pessoas comentaram, eu vejo a vida como uma roda gigante, às vezes está alta, às vezes está baixa, às vezes eu fico parado. Alguns veem a vida como um labirinto, como um campo minado, como uma guerra, como um jardim. E cada pessoa tem uma visão da sua própria vida. E a gente aprendeu ontem que a forma que você rege a sua vida, a forma que você vê a sua vida, define o resultado da sua vida, define o que é que você vai alcançar, o que é que você vai conquistar. Então é muito importante que você veja
não do seu modo, mas veja do modo de Deus. E a gente entendeu ontem duas formas de enxergar a vida como Deus enxerga. A primeira delas foi: a vida na terra é um teste. E a gente falou como Deus trata a nossa vida. E diversas maneiras, diversos momentos, diversas situações da nossa vida, nós somos testados. E quando nós somos testados, a intenção de Deus é que sejamos aprovados. Para quê? Para passarmos no teste para a eternidade. Como a nossa vida é uma preparação aqui, então Deus nos testa aqui para avaliar a nossa lealdade, a nossa sinceridade, a nossa fé, o nosso amor, a nossa verdade, a nossa humanidade. Então Deus está nos testando para estarmos preparados para viver o melhor que Ele tem para nós. Então a gente encontrou algumas respostas ontem. Algumas pessoas pensaram: meu Deus, agora está escancarado. Por que eu passei pelaquela luta? Na realidade, aquela luta foi um teste, onde Deus estava avaliando o meu posicionamento, se eu seria fiel, se eu seria sincero, se eu seria verdadeiro, se eu seria honesto. E aí, uma cortina abriu ontem e a gente conseguiu enxergar muitas coisas que aconteceram na nossa vida e na realidade não foi por acaso, mas estávamos passando por um teste. Uma outra forma que Deus enxerga a nossa vida é que Ele nos dá uma incumbência de confiança. Deus nos confia. O que é que Deus nos confia? Deus nos confia os nossos amigos, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, os nossos recursos. Deus, o tempo inteiro, Ele nos entrega algumas coisas e avalia se Ele realmente pode confiar em nós. E quando Ele valida que pode confiar em nós, o que é que Ele faz? Ele nos entrega coisas maiores. Por isso nós falamos ontem, aqueles que são fiéis no pouco, serão também fiéis no muito. E a gente fechou ontem à noite dizendo: você quer receber o muito de Deus? Se você quer receber o muito de Deus, você precisa ser fiel naquilo que você tem agora, naquilo que está em suas mãos agora. E ali, você está sendo formado para que você receba mais e mais do que Deus tem para você. E o tema de hoje é: a vida é uma atribuição temporária. É uma outra forma que Deus avalia o ser humano, que Deus nos testa, que Deus nos observa para nos preparar. Vamos começar então a leitura do capítulo de hoje. Diz assim: a Bíblia é cheia de metáforas que ensinam a respeito da natureza breve e transitória da vida na Terra. A vida é descrita como uma neblina, um corredor rápido, um sopro e um fio de fumaça. A Bíblia diz: nossos dias sobre a terra são tão transitórios como uma sombra. Para usar sua vida da melhor forma possível, você não deve nunca esquecer duas verdades. Quais verdades, Andra? A primeira: em comparação com a eternidade, a vida é extremamente breve. Às vezes a gente pensa que viveu muito quando encontra alguém que fala assim: nossa, essa pessoa, tem 80 anos, 90 anos, 90 e poucos anos. Nossa, como ela viveu muito. Para nós pode parecer muito, mas para Deus isso é muito curtinho, isso é muito pequeno, isso é muito rápido. É como uma fumaça. Por quê? Porque a eternidade é algo muito maior que Deus tem preparado para nós. Então, a primeira verdade que a gente precisa entender é que estamos aqui de passagem e esse tempo aqui é um tempo breve. A segunda verdade que precisamos entender é: a Terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará aqui por muito tempo, então não fique muito apegado. Peça a Deus que o ajude a ver a vida na terra como Ele a vê. Davi, que escreveu todo o livro de Salmos, né, vários textos de Salmos, como aquele tão conhecido: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele escreveu isso, ele disse assim: então finalmente eu pedi a Deus: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui na terra. Mostra-me como a vida é curta e tão frágil. E se a gente parar para meditar, para pensar, por que Davi queria entender
Ele queria sentir, ele queria perceber que a vida é frágil e que a vida é rápida. Porque quando você tem esse entendimento, você desapega das coisas desse mundo. Você desapega das propostas desse mundo, você desapega do que tantas pessoas se prendem, do que prendem tantas pessoas. Você começa a encontrar valor em coisas muito maiores, em coisas muito melhores. Você começa a valorizar o tempo da sua vida. E você decide onde eu quero gastar a minha vida, onde eu quero investir a minha vida, qual o tempo que eu quero dedicar para minha família, para minha casa, para as pessoas que eu amo, porque você entende que você está aqui de passagem. E quando você está de passagem, você precisa fazer uma passagem especial. Imagine comigo que você foi convidado para passar as férias na casa de um amigo. E você vai passar ali pelo menos 15 dias na casa daquele amigo. Então o que você precisa garantir? Que aqueles 15 dias sejam dias agradáveis. Você quer que aquele amigo se sinta confortável com sua presença, se sinta acolhido com a sua presença. Você quer que aquele amigo sinta, o dia que você for embora, que ele olhe para você e diga, poxa, como ele vai fazer falta para mim. E como você pode gerar esses 15 dias de forma especial se você valorizar cada momento? Se você for amigo, se você for companheiro, se você for um ajudador, se você chega junto, limpa a casa junto, ajuda, apoia, conversa, suporta, demonstra que você está ali, que você é alguém com quem ele pode contar. Então aquele tempo que você vai passar na casa daquele amigo fará toda a diferença na vida dele. E assim Deus nos observa. Nesse tempo que estamos aqui nessa terra, estamos sendo observados. E quando a gente entende que a nossa passagem aqui é temporária, a gente entende que enquanto eu estou aqui, eu preciso fazer a diferença. Eu preciso fazer a diferença. Eu lembro que um dia eu estava passando na rua, estava dirigindo, tinha uma mulher totalmente encharcada, embaixo de uma árvore. Tava chovendo muito, a rua já alagando e ela tava literalmente encharcada. E eu senti um pouco de receio de convidá-la para entrar no carro, mas a minha vontade foi maior do que qualquer medo que pudesse existir. Eu baixei o vidro e falei, entra aqui no carro. E aí ela entrou e eu dei uma carona para ela até um lugar que ela pudesse ficar debaixo de um suporte, de um acolhimento. E quando ela entrou no carro, ela ficou assustada, ela ficou meio assim, olhando, de espreita, assim, dizendo assim, mas por que você fez isso? Eu falei, porque eu vi que você estava toda molhada nessa chuva, você podia ficar doente, alguma coisa acontecer, você ali sozinha. E ela ficou assustada com aquela ação minha, com aquela atitude minha. E pequenas atitudes nossas podem fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Eu tenho certeza que aquela mulher, de alguma forma, nunca mais esqueceu aquela ação. Porque esse tipo de ação marca a vida das pessoas. Esse tipo de atitude marca a vida das pessoas. Mesmo que a pessoa não lembre mais o seu nome, mesmo que essa pessoa não lembre mais onde você mora, como te conheceu, mas ela vai lembrar que naquele dia Deus colocou alguém no caminho dela para livrar ela daquela situação, para abençoar de alguma forma, para ajudar de alguma forma. Isso é você fazer a diferença enquanto estamos nessa vida temporária. Isso é a semente que você está plantando para a eternidade. Olha só, a Bíblia usa termos como forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho, visitante, viajante, para descrever nossa breve estadia na terra. Davi disse, viverei poucos anos aqui na terra. E Pedro explicou, se vocês chamam a Deus de Pai, levem a vida como residentes temporários da terra. Faça a diferença enquanto você está nesse lugar. Marque a vida das pessoas que você se relaciona. Cause impacto. Cause impacto. Um dia eu ouvi falar de uma mulher que ela trabalhou anos numa empresa e no dia que ela pediu o desligamento da empresa,
toda a empresa ficou abalada, toda a empresa, todo mundo começou a chorar, todo mundo começou a sentir, não é possível que ela vá embora, por que ela vai embora? Não, nós queremos tanto ela é tão amada, ela é tão querida. E quando eu escutei essa história, eu pensei, essa mulher não simplesmente trabalhou naquele lugar, não. Essa mulher causou impacto. Ela fez a diferença. Ela criou uma história, ela deixou um legado naquele lugar. Ela foi tão especial na vida daquelas pessoas que as pessoas não queriam que ela fosse embora. Mas esse não é o cenário comum. Talvez você se lembre de alguma situação que alguém disse assim, olha, fulano foi desligado, fulano pediu demissão e as pessoas disseram, oh, graças a Deus, finalmente essa pessoa foi embora, que alívio. Essa segunda pessoa, ela não fez diferença alguma onde ela estava. E pra gente tirar um bom proveito dessa vida temporária aqui, significa que nós precisamos causar impacto. Causar impacto, fazer a diferença, para quando você for embora as pessoas lembrarem de você com carinho, com saudade, terem você como modelo, como referência. Isso não é só no trabalho, não, isso também é em casa. Quantos pais, quantas mães, quando chegam da rua e colocam a chave na porta, os filhos já imaginam, poxa, ele chegou. Sem alegria no coração, sem vontade de abraçar, sem vontade de estar perto. Mas tem outros que quando coloca a chave na fechadura e a família já escuta, quando ele abre a porta, a família está aberta para receber aquela pessoa com carinho, com abraço, com saudade. Que bom que você chegou! O que essa pessoa está fazendo com essa família? Essa pessoa está causando impacto. Ela está fazendo a diferença, ela está marcando a história. Aí o Rick, ele traz uma experiência pra gente. Ele diz assim, muitas pessoas se mudaram de outras partes do mundo para trabalhar na Califórnia, onde ele mora. Mas elas ainda não são cidadãs de origem do país. E como elas não são cidadãs, é obrigatório que elas carreguem um cartão de registro de visitantes. O nome desse cartão é o Green Card, o qual lhes permite trabalhar, embora não sejam cidadãos americanos. E ele traz uma vertente assim, nós deveríamos carregar os Green Cards espirituais para nos lembrarmos de que a nossa cidadania é no céu. Deus diz que seus filhos devem pensar a respeito da vida de modo diferente. Os seus filhos devem pensar, eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui precisa fazer a diferença. Cada pessoa que você se conecta, cada recurso que você toca, cada objeto que você toca, cada comida que você prepara, onde as suas mãos alcançam, você faz a diferença naquele lugar. Quando você captar essa verdade, parará de se preocupar em ter de tudo sobre a terra. Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver pelo aqui e agora, adotando valores, prioridades, estilos de vida do mundo ao redor. Lamentavelmente, muitas pessoas têm estupidamente chegado à conclusão de que por viverem na terra, aqui é o seu lar. Só que essa não é a verdade. Aqui não é o seu lar. A Bíblia é clara, amigos, este mundo não é o seu lar. Então não fiquem à vontade, não satisfaçam o ego em prejuízo da alma. Quantas pessoas compram tantas coisas que não podem pagar e depois ficam no sofrimento? Quantas pessoas fazem coisas que não podem fazer para mostrar para os outros quem elas não são? Para mostrar o que elas não têm. Quantas pessoas têm vivido de fachada e postado nas redes sociais aquilo que ela não é, para impressionar o outro. Deus não quer que fiquemos apegados ao que está à nossa volta, porque é uma situação temporária. Já fomos avisados de que os que têm um contato frequente com as coisas deste mundo devem usá-las corretamente, sem criar apego.
pois este mundo e tudo que está nele passará. As coisas que vemos agora estão aqui e amanhã se foram, mas as coisas que não podemos ver agora vão durar para sempre. E aí está a grande explicação, gente. Agora está a resposta. Por que a gente não consegue ser plenamente feliz aqui? Porque tem gente que está muito feliz na sua vida profissional. Nossa, eu estou realizado na minha vida profissional, mas não consegue ser feliz nos seus sentimentos. Tem gente que encontrou um grande amor, está muito apaixonado, muito feliz nos seus sentimentos, mas não consegue desatar a sua vida financeira. Tem gente que está bem no trabalho, que está bem nos seus sentimentos, mas não tem um relacionamento com Deus. Então, eis aí o motivo de não conseguirmos ser plenamente felizes nessa terra. Você se engana se você achar que você olhar para alguém e dizer: ah, Zandra, mas você tem que conhecer essa pessoa. Essa pessoa é plenamente feliz, só que não. A parte do plenamente feliz é a parte que você vê. Mas existe uma parte que nem eu nem você consegue ver, que é a parte que fica dentro. É o lado de dentro. E a gente nunca vai se sentir plenamente feliz nesse lugar que ainda não é a nossa casa. A Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. Imagina, toda vez que eu vejo uma imagem linda na internet, uma foto linda, um lugar lindo, um mar incrível, águas fantásticas, toda vez que eu vejo uma paisagem sensacional, eu falo: uau, que lugar lindo, que imagem linda, que paisagem incrível. Mas eu sei que isso é ainda muito pouco, porque a Bíblia diz que os olhos não viram o que Deus preparou para nós. Há algo muito maior. Há algo muito maior. O fato de a Terra não ser nosso lar definitivo explica por que experimentamos dificuldades, experimentamos aflições, rejeições neste mundo. Isso também explica porque algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas, algumas orações parecem que não são respondidas e algumas situações parecem tão injustas. A gente sente que tem algo que não encaixa. Parece um quebra-cabeça e que está faltando peça. Mas a peça que está faltando é justamente a eternidade. Porque nós nascemos para a eternidade. Nós fomos criados para a eternidade. E o resultado para alcançarmos essa eternidade vai ser justamente passarmos nos testes de Deus. Ontem, quando acabou a nossa live, e falamos sobre a eternidade, falamos sobre os testes que passamos na vida, algumas pessoas que estão na live aqui comigo no dia a dia começaram a mandar mensagens para mim e falaram: Zandra, eu passei por esse teste. Zandra, eu passei por esse. Zandra, eu passei por esse. E eu ouvi relatos de pessoas que passaram por testes tão simples, como um troco que alguém te dá a mais e ali Deus está avaliando a sua lealdade, se você é uma pessoa justa. Como provações enormes, como perda de pessoas, como traições. E quando você vence uma traição, quando você é traído, quando você é enganado, e você consegue vencer aquela traição, olhar para a pessoa que te causou aquele mal e dizer assim: olha, eu te perdoo, tá perdoado. Você passou no teste. Você entende isso? Você foi testado. E você passou no teste. E quando você passa no teste, o que acontece? Você tem conquistas. Você tem o reconhecimento de Deus. Você tem a vida eterna ao lado de Deus. E você tem direito a uma festa. Uma festa onde você vai ser recompensado. Olha que coisa linda. Então toda vez que você passar por uma luta, por uma dificuldade, toda vez que você sentir que a sua oração não está sendo respondida, ou que essa situação que você está passando parece ser injusta, lembre que isso aqui é só uma passagem.
Que isso aqui é só uma atribuição temporária, tem um tempo. E você precisa vencer esse tempo para você alcançar a recompensa, para você alcançar a resposta, o retorno, a vitória. Para impedir que fiquemos muito apegados à terra, Deus nos permite sentir uma substancial quantidade de descontentamento e desgostos nessa vida. Por isso a gente não fica plenamente feliz aqui. Deus colocou isso em nosso coração. Porque se você ficar plenamente feliz aqui, você vai dizer que história é essa? Para que eternidade? Aqui tá bom demais. Tem gente que diz até assim, se melhorar, estraga. Não somos completamente felizes porque não era para sermos. A terra não é o nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito, 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 muito melhor. E aqui vem vem um ponto muito interessante, gente. Olha só, um peixe nunca seria feliz vivendo em terra, porque foi feito para viver na água. Uma águia jamais poderia ficar contente se não lhe fosse permitido voar, porque ela foi feita para ganhar os ares. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito na terra, porque foi feito para algo mais. Você terá momentos felizes por aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você. Então, toda vez que você passar por uma dificuldade, toda vez que você passar por uma luta, pense, isso é temporário, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. A Bíblia diz, tem um versículo que eu amo demais na Bíblia, que diz assim, ó, o choro pode durar uma noite inteira, você pode chorar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Essa alegria é a esperança que Deus nos dá. Perceber que a vida na terra é apenas uma atribuição temporária alteraria completamente os seus valores. Valores eternos e não temporários se tornariam fatores determinantes em suas decisões. Toda vez que você pensar que aquilo que você fala reflete na eternidade, que aquilo que você pensa reflete na eternidade, que aquilo que você faz reflete na eternidade, os seus valores começam a mudar. Você se torna uma pessoa melhor. Você se torna um ser humano melhor. A Bíblia diz assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O seu tempo sobre a terra não é toda a história da sua vida. Você tem de esperar chegar no céu para conhecer o resto dos capítulos. É preciso ter fé para viver na terra como um estrangeiro. Quando isso chegou para mim, a minha mente mudou. Porque tudo que eu faço nessa terra é observado por Deus. Mesmo quando eu abro um sorriso, quando na realidade, por dentro, é um sentimento diferente. Tudo. É bem conhecida a antiga história a respeito de uma pessoa, um homem, que decidiu sair da sua terra natal e ele viajou para ajudar pessoas. Ele viajou para levar comida para as pessoas que estavam passando fome, para fazer palestras, levar palavras de vida para as pessoas que precisavam de acolhimento, para levar roupas para as pessoas carentes. Aquele homem, ele abandonou a sua vida e decidiu viver para servir os outros. Ele estava servindo em um outro país. E aí o que é que aconteceu? Quando ele retornou à sua pátria, quando ele retornou à sua terra, ele veio num navio. E nesse navio estava presente quem, gente? Um grande presidente. Um presidente de uma nação. E aí, quando aquele navio atracou e o presidente desceu,
multidões ovacionaram, banda militar tocando, tapete vermelho, faixas, imprensas fotografando, filmando, todos recepcionando aquele presidente daquela forma extraordinária, incrível. Desceu aquele homem do navio. E quando ele desceu ressentido, ele desceu chateado. Ele falou: Deus, esse homem aí teve uma recepção incrível, música, banda, imprensa e todos ali, valorizando o trabalho incrível dele. E eu, que parei tudo, eu abandonei tudo, eu larguei a vida que eu tinha aqui para viver só para servir e eu não tive nenhum tipo de reconhecimento. E ele ouviu a resposta que Deus disse ao seu coração, porque Deus falou assim para ele: filho, você ainda não chegou à sua casa. Olha que forte isso. Quando nós chegarmos à nossa casa, porque estamos aqui de passagem, mas quando nós chegarmos à nossa casa, o lugar que Deus preparou para nós, aí seremos recepcionados por Deus. É aí que seremos recompensados por todas as renúncias, por toda a entrega, por tudo que fizemos, por tudo que demos, pelo melhor que nós demos, pelo que nós fizemos pelo outro, tudo que você fez pelo outro, você será recompensado. E aí eu lembro, quando minha filha tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos, nós estávamos numa reunião e tinha uma pessoa pregando a palavra de Deus. E aquela pessoa falou assim: olha, Deus vê quando você passa ali na sinaleira e você não vira o rosto na hora que aquele rapaz vai te pedir uma esmola. Deus vê quando você vai passar numa loja, olha a roupa que você quer e você nem cumprimenta os vendedores. Deus vê. E ele começou a falar, confrontando para que as pessoas refletissem a respeito das atitudes. E naquele momento ali, minha filha bem pequenininha, ela não tinha quase entendimento algum. Ela olhou para mim e falou: mãe, esse moço está falando de alguém, mas não é de você. Não é de você. Ela entendeu, como ele falava assim: Deus está vendo quando você não faz isso, não faz aquilo. Ela entendeu: não, essa não é a minha mãe, porque minha mãe cumprimenta as pessoas, porque minha mãe fala com as pessoas, porque minha mãe... E aquilo ali foi um aprendizado para mim, significa que de alguma forma eu estava causando impacto na vida da minha filha. E aí eu te pergunto, você tem causado impacto na vida das pessoas? Você pode até comentar aí, escreve esse hashtag aí. Eu preciso causar impacto. Eu quero causar impacto. Eu vou causar impacto. Impacto na vida dos seus filhos, impacto na vida da sua família, impacto na vida dos seus vizinhos, impacto na vida dos seus colegas de trabalho, impacto em todas as pessoas que te veem, que se conectam com você. Você vai causar impacto que as pessoas vão dizer: nossa, essa pessoa está diferente. O que aconteceu? Essa pessoa está mudada, algo diferente aconteceu na vida dela. Sua entrada no céu sem que você clame: por que eu fui dar tanta importância a coisas tão temporárias? Onde eu estava com a cabeça quando dei tanto valor para as coisas tão passageiras, tão temporárias? Quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se que você ainda não chegou à sua casa. A nossa casa, a casa que Deus preparou para nós, é algo muito precioso. E para você desfrutar do melhor dessa casa, para você encontrar essa casa limpa, essa casa linda, essa casa preparada para você, só depende do quanto que você vai plantar nesta terra. O quanto que você vai plantar na vida de cada pessoa que você conhece, na vida de cada pessoa que você se relaciona. Tudo faz a diferença. Toda ação, toda atitude, todo comportamento, o seu olhar, o seu sorriso pode fazer diferença na vida das pessoas. E vamos fechar o nosso capítulo com a nossa reflexão do dia. E qual é a reflexão do dia, Zandra? Escreve aí, reflexão, 2 pontos. O mundo não é o meu lar. O mundo não é o meu lar. A memorização do dia de hoje. Escreve aí, memorização.
Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, versículo 18. Eu vou repetir para você. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E tem coisas que você não consegue ver, coisas lindas que você não vê. O amor. A gente não vê o amor, a gente sente o amor. A fé. A gente não vê a fé, mas a gente tem fé. A esperança. Você não pode tocar na esperança, mas você pode viver a esperança. Essas coisas que você não vê, mas que existem, farão toda a diferença na sua existência nessa terra. E é isso, são esses pontos, são essas questões que farão toda a diferença sobre o seu relacionamento com Deus na eternidade. E a pergunta, Zandra, a pergunta do dia de hoje. Qual a pergunta para a gente meditar hoje, para a gente deitar na cama e antes de dormir, antes de fechar os olhos, começar a pensar na resposta para essa pergunta? A pergunta de hoje é, escreve aí, meditação, escreve. Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a forma de eu viver nesse exato momento? Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a forma de eu viver neste exato momento. O que é que você vai mudar na sua forma de viver? Já que você entende que você está aqui de passagem, é uma atribuição temporária, é só um tempo. Quais ações você precisa fazer? Como você vai poder causar impacto? Quem sabe hoje, antes de você dormir, você vai poder falar com alguém que está na sua casa e declarar uma palavra de vida. De repente agradecer, coisa simples, agradecer por um café, agradecer porque aquela pessoa dobrou sua roupa, colocou no guarda-roupa para você, guardou para você. Talvez ligar para alguém, dizer para alguém que essa pessoa é importante na sua vida. Talvez você falar com Deus. Qual foi a última vez que você parou por um tempo e conversou com Deus, falou o que você sente, os seus sentimentos, os seus anseios, os seus sonhos, as suas metas? Qual foi a última vez que você orou para Deus mudar esse cenário que nós estamos vivendo, do isolamento social, do coronavírus? Quantas vezes você orou pelas pessoas que estão sem renda, que estão doentes, que estão precisando? A pergunta é, como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a forma de eu viver aqui? Mas não amanhã, agora. O que eu posso mudar agora? E isso fará toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. E eu quero parabenizar você. Eu quero te dizer parabéns. Parabéns porque você está firme nessa jornada. Já são 6 dias. 6 dias. 6 dias. E eu imagino, quem será você depois de uma transformação de 40 dias? Eu posso garantir para você que eu não sou a mesma. Depois do dia 1, no dia 2 eu já fui uma outra pessoa, do dia 3, do dia 4, do dia 5, do dia 6. E eu tenho me transformado e eu tenho certeza que você também. E eu tenho certeza que após os 40 dias seremos pessoas diferentes e vamos fazer a diferença nessa terra. Vamos fazer a diferença nesse lugar. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Até amanhã, beijo no coração e a gente se encontra. Tchau, tchau.